Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis do nosso curso de Automação. Hoje nós iremos falar dos protocolos de comunicação industriais. Todos nós sabemos que os avanços tecnológicos do Brasil e no mundo são recursos fundamentais para que as companhias mantenham-se ativas no mercado. Eles maximizam a produtividade, a lucratividade e ajudam na fidelização das clientelas, entre outros benefícios. No caso, as redes industriais são uma das tecnologias capazes de fornecer esses proveitos. Elas devem ser estudadas com cuidados pelo administrador. Caso contrário, sua implementação será falha e não alcançará os resultados esperados. Mas não é preciso ser um perito na área de informática ou programação para entender o básico sobre esse assunto. Para que você tome a decisão correta e não cometa erros na adoção dessa tecnologia, vamos falar aqui um pouco detalhadamente o que são as redes industriais e qual sua importância e quais a diferença entre seus tipos e como aplicar cada uma dependendo da finalidade dela, Primeiramente, vamos começar falando sobre a importância da indústria 4.0, Então, caso algum de vocês não esteja familiarizado com esses termos, eu acho, mas a gente já viu lá atrás, aqui a gente já viu as outras aulas sobre a questão da indústria 4.0. Nós já falamos um pouquinho, nós explanamos um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que seria a indústria 4.0, É chamada indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. É um termo utilizado para conceituar um ambiente digital onde dados, usuários e máquinas trocam informações. Os dados vão percorrer caminhos na forma horizontal e vertical para que haja interoperabilidade entre os diferentes processos. Então, para que sua existência seja possível, é preciso construir uma infraestrutura adequada, implementar um sistema de segurança e realizar conexão com a internet das coisas, IoT, ligando um Big Data, conjunto de dados armazenados. A indústria ou Internet of Things, ILLOT, ela incorpora as tecnologias de Big Data de aprendizado de máquina, que é um método que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos. Seu objetivo é garantir uma consistente e acurada comunicação de dados. As redes industriais orientadas para essa tecnologia são protocolos adaptados especificamente para atender à alta demanda de dados de uma indústria. Isso significa que elas devem ser ágil, precisa e atender os níveis hierárquicos, e permitir sua escalabilidade devido ao constante crescimento das empresas, Então, a sua escalabilidade é muito importante para poder fazer a expansão desses setores aí. E quais são as diferenças entre as redes industriais? Elas são divididas em três grandes grupos: Sensor Boards, Devices e Field Boards. Para implementá-los com perfeição na companhia, vai ser o que? É preciso que você entenda o seu funcionamento e como eles se interligam. Além disso, também existe a Ethernet, outra modalidade de rede que deu origem a outro grupo de grupos de redes industriais, Aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas redes. Primeiramente, vamos começar com Sensor Boards aqui. Então, como o próprio nome indica, a sua principal função é conectar as redes de sensores digitais e atuadores. O protocolo transmite dados de pequeno tamanho à rede, exigindo um processamento mínimo por parte do sensor. Eles não buscam cobrir longas distâncias. A sua principal preocupação aqui vai ser de quê? De manter custos de conexão os mais baixos possíveis. Por isso, os equipamentos necessários são mais simples, mas isso na prática, os sensor boards levam as informações dos sensores conectados aos cartões de entradas e saídas até o controlador lógico programável, ou simplesmente CLP, que é um computador industrial projetado para comandar e monitorar processos industriais. As redes mais utilizadas no ambiente industrial são as chamadas redes ASI e rede Interbus.
Agora sobre o Debit Bus, o que ele é? Essa rede a função desse protocolo é intermediar a transferência de dados entre o Sensor Bus e o Field Bus. Seu objetivo é fazer com que os sinais analógicos, como transmissores e os digitais, levem dados do chão de fábrica até o seu CLP. Seu controle de malhas é sobre variável do processo, como pressão, nível, vazão, temperatura e assim por diante, e é capaz de cobrir distâncias de centenas de metros e faz rápida transferência de dados. Para a indústria, são recomendáveis as Modbus, Profibus DP e DevSenet. O Field Bus, ela nada mais é que uma tecnologia de comando que determina a performance da comunicação. Sua finalidade é fazer com que os sinais de transmissores, analisadores e posicionadores alcancem o CLP, para que ele possa realizar a lógica de malhas do processo citados no tópico anterior. Esse sistema de comunicação permite a interligação em redes de múltiplos instrumentos, realizando funções de controle e monitoração de processos e estações de operação, ou IHM. A tecnologia apresenta um baixo custo de implantação, pois requer pouca mão de obra e poucos materiais de montagem. Normalmente, as redes Foundation Field Bus e Profibus PA são as mais utilizadas nas indústrias de processos contínuos, como as de petroquímica e mineração. Agora vamos falar sobre a rede Ethernet, que é uma das redes mais convencionais utilizadas aí no nosso dia a dia. Ao final dos anos 90, o Field Bus já era usado na maioria dos projetos de automação industrial, porém as redes Ethernet já haviam sido inventadas em 1973. Conforme o tempo passou, essa tecnologia desenvolveu-se e tornou-se o padrão mais aceito no mundo para intercomunicação de dados em rede. Isto é devido aos diversos benefícios garantidos em comparação às demais redes. No caso, ela é uma rede de implementação simples, a internet tem custos reduzidos, ela também permite o uso de diversos protocolos, Ela está em constante evolução e pode ser aplicado tanto em ambientes domésticos quanto os industriais. Ela também é interoperável e escalável. Então a rede Ethernet, ela nada mais é que um complexo composto de diversos dispositivos, incluindo diferentes switches que controlam o tráfego de dados, dispositivos de segurança, no caso firewall, protocolos que convertem padrões, no caso gateway, e um servidor que age como intermediário entre os servidores, o proxy. E essa tecnologia, ela deu origem a diversas outras redes que podem ou não ser utilizadas, dependendo da finalidade da indústria. Vamos conferir quais são as principais redes utilizadas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. No caso do TCP/IP, o protocolo de controle de transmissão TCP e o protocolo de internet IP juntos foram um aglomerado de protocolos para a comunicação de computadores. As suas principais vantagens são a de rede, tem a padronização de redes, a interconectividade entre elas, permite roteamento, conexão à rede e é bem mais robusta, no caso TCP/IP. O do Modbus e o TCP, no caso seus dados são encapsulados em TCP e trabalha com a CSMA/CD. Isso significa que o protocolo gerencia o tráfego, garantindo o pleno funcionamento das redes Ethernet. São algumas e elas aqui vamos falar sobre algumas de suas utilidades, que são consolidação dos protocolos, fácil de configuração, tem frames simples e permite que padrões sejam facilmente convertidos. Sobre a Profinet, ela disponibiliza controle em tempo real, gerenciamento de segurança integrada, padrões de conexão sem fio, no caso o IEEE 802.11. Ela também tem integração com a internet e outras inúmeras tecnologias da tecnologia de informação. Além disso, também traz os seguintes benefícios, Os protocolos são abertos, ou seja, de fácil modificação, tem uma manutenção inteligente, ela também tem plena disponibilidade e segurança e ela tem uma sincronia em tempo real de dados.
Sobre o a internet agora, vamos falar sobre a Ethernet/IP. Ela é construída sobre protocolos TCP/IP. Essa rede opera de modo transparente com todos os dispositivos padrões de Ethernet disponíveis na atualidade. As principais vantagens dela são de abranger múltiplas tecnologias da tecnologia de informação TI e tecnologia de automação a TA. Gerencia redes na TA, diagnósticos avançados e sincronia e segurança nos dados. Então, para entender como funciona e quais são as aplicabilidades das redes industriais, é fundamental para que elas sejam implementadas corretamente na indústria. Porque se você não conhecer a fundo como funciona cada uma dessas redes, e você não vai saber qual seria a melhor aplicável para o seu ramo, né, industrial ali. Então, a gente não precisa conhecer como realizar a conectividade na indústria 4.0, né, e unificar toda a troca de dados da cadeia produtiva. Também é importante falar também falando de redes, né, sobre os protocolos industriais e as suas vulnerabilidades. Então, para garantir a segurança de uma rede industrial, embora tenha similaridade em muitos aspectos, a segurança da informação apresenta vários aspectos e características únicas. Os sistemas industriais são construídos para prover confiabilidade e longevidade, e as redes utilizadas são facilmente acessadas pelas ferramentas e técnicas utilizadas pelo invasor. Então, espera-se que o sistema de controle industrial funcione sem interrupções por meses ou mesmo anos, e a expectativa de vida geral pode ser medida em décadas. As considerações e práticas de segurança no ambiente industrial ficaram em atrasos durante muito tempo por um motivo: os sistemas utilizados são antigos e a infraestrutura de redes atuais e, portanto, sempre foram protegidos fisicamente ao invés de logicamente. Então, com isso surgiu a necessidade de melhorar a segurança nas redes industriais e não pode ser feito de maneira aleatória. Muitos sistemas industriais são criados usando dispositivos legados, em alguns casos executando protocolos legados que foram desenvolvidos para operar em redes roteáveis. Sendo assim, alguns métodos de segurança são adotados para que se garanta a segurança da informação. Sabemos que o propósito da segurança da informação é o de garantir a continuidade do negócio e minimizar o dano causado, prevenindo e minimizando o impacto de incidentes de segurança. Existem 3 componentes básicos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Aqui vamos falar, a gente está falando que a gente tem que analisar os requisitos de segurança, né, a fim de fazer a correta identificação de ameaças e vulnerabilidade, para que possamos implementar técnicas específicas, sejam elas segurança física ou lógica nas redes industriais. Então, sabemos que uma rede industrial ela pode ser definida como qualquer rede que opere com alguns sistemas de controle automatizados, que pode se comunicar através de sinais digitais, através de uma rede Ethernet. Então, esses tais sinais digitais eles são conhecidos como os protocolos e foram criados com a finalidade de trazer aperfeiçoamento no controle em instrumentos de campo, aumentando assim a capacidade de tráfego de informação, facilidade no diagnóstico e realização de configurações remotas entre os componentes. Essas redes ainda são consideradas determinísticas, pois elas funcionam com o tempo exato para o tráfego de suas informações. Sendo assim, a diferença de uma rede industrial em relação à rede de computador comum está no fato de ser probabilística, ou seja, não possuir tempos exatos para o tráfego de informações. Então, no caso, a tecnologia de informação ela tem sido determinante para o desenvolvimento da automação. Sobre a topologia de redes industriais, né? Essas redes industriais são tipicamente muito distribuídas e variam consideravelmente em todos os aspectos, incluindo a camada de inlays e os protocolos de redes utilizados, bem como topologia. No entanto, nas redes de negócio, a rede Ethernet TCP/IP são omnipresentes.
usando uma variedade de estrelas e árvores. E se nós já vimos essas variedades lá, essas topologias de rede, nas aulas anteriores. A ubiquidade da internet do TCP/IP, ela se tornou o elo que conecta a escada e os sistemas industriais de controle juntos. No caso, a maioria desses sistemas eles utilizam topologia do tipo barramento, anel, estrela ou árvore, dependendo especificamente do tipo de protocolo industrial utilizado. Esses tipos aqui nós já vimos lá nas aulas anteriores, né? Essas topologias aí. Bem como o tipo de controle de processo que está sendo bem feito. Então você tem que conhecer a fundo, tem que conhecer a empresa em que você vai ser implementado, o tipo de rede que você quer aí, né? Com segurança, lógico, tem que ter segurança, e também ver qual que vai se aperfeiçoar melhor a sua empresa aí, porque às vezes também você tem que conhecer bastante dessas redes aí, essas suas topologias, porque se para você saber qual será ter a melhor aplicação para o trabalho aí em determinado tipo de ramo aí de negócios. Sobre as redes industriais sem fio, a gente sabe que as tecnologias de comunicação sem fio elas estão cada vez mais presentes no dia a dia da sociedade, sendo largamente utilizadas nos diversos cenários, inclusive na indústria. Esse cenário mudou. Antigamente todos os sistemas nossos eram cabeados, né? Hoje em dia você vê aí sistemas sem fio aí utilizados em mudança em todo o ramo, aí, seja para uso doméstico ou uso industrial. Então, o sistema de comunicação sem fio ele vai se caracterizar por não utilizar um meio guiado para a transmissão de dados, realizando assim a transmissão por sinais eletromagnéticos que se propagam e transpõem diversos meios como ar e água, e obstáculos como parede e aço. E eles têm ganhado popularidade devido à não necessidade de se basear em cabeamento. Isso aí traz também uma questão de contenção de custos, né? Diminuição bem considerável de custos aí, no caso de compra de materiais e de mão de obra também. Então, trazendo uma instalação mais enxuta e se caracterizando principalmente pela facilidade de comunicação entre vários dispositivos sem a necessidade de estar no mesmo local físico. Nos dias atuais, os protocolos de redes industriais estão amplamente difundidos na indústria. Desta forma, aqui vamos apresentar alguns desses protocolos e suas características básicas para melhor entendimento de todos, tá? Vamos falar aqui sobre o Profibus. Já falamos lá atrás, mas vamos falar de uma maneira diferente aqui, acho que vai ser para o melhor entendimento de todos, né? O Profibus, o Process Field Bus, ele se caracteriza por ser um padrão aberto de rede de comunicação industrial e é largamente utilizado. E é de grande utilidade, pois com esse protocolo de comunicação de diferentes dispositivos de fabricantes diferentes pode se comunicar sem nenhum problema. O Profibus tem como característica relevante a diferenciação de seus dispositivos entre mestres e escravos e utiliza a camada 1, nível físico, que irá definir as características físicas da transmissão, e 2, da Data Link Layer, que define o protocolo de acesso ao meio, e a 7, Application Layer, que determinará as funções de aplicação. Aqui nessa figura aqui, esse desenho esquemático, a gente pode ver uma topologia de rede sem fio em ambiente industrial, tá? Aqui é uma rede sem fio, né? Que não tem cambiamento. E aqui nessa aqui podemos ver, no caso, o Profibus aqui. O Profibus, a gente pode ver as camadas individualmente especificadas, né? Cada camada, né, tem a Data Link, a Physical, que é a física, né? A aplicação A7 e assim por diante aqui. A aplicação dela bem detalhada aqui e tranquilo para entendimento aí. Agora vamos falar sobre o Modbus. O Modbus ele suporta a integração entre os dispositivos instalados no campo e faz com que faz a comunicação através de mensagens sem restrição de autenticação. O Modbus ele nada mais é que um protocolo de mensagem de camadas de aplicação. Isso significa que funciona na camada 7 do modelo OSI, que nós vimos o modelo OSI na aula passada. Então permite comunicações eficientes entre dispositivos interconectados, baseados na metodologia de requisição/resposta. Aqui podemos ver o padrão de comunicação Modbus baseado em request/resposta, né?
caso pergunta e resposta aqui. Primeiro ele vai para o quê? Que tem o quadro de mensagem de Modbus, né? Aí tem aqui checagem de erros, tem os dados do código de função e endereçamento, aí vai para as perguntas e endereços dos dispositivos, códigos de função, tem os dados e a checagem de erros. Esse aqui seria o pedido mestre, né? Esse aqui seria o escravo, né? E no caso aqui faz a pergunta e resposta aqui e envia para cá, e assim vai por um círculo aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o Order for Process Control, ou simplesmente OPC, né? Ele não é um protocolo de rede industrial, mas sim um framework operacional para se manter comunicação de sistemas de controle de processo. Ele é baseado em Windows e usado em protocolos Object Linked e Embedded OLE. Ele é diferente de outros protocolos de comunicação, no caso das redes industriais, e a sua principal função é de interconectar sistemas de controle distribuídos com Windows hosts, tipicamente através de redes do TCP/IP. O OPC funciona basicamente de forma cliente/servidor, onde o aplicativo cliente chama um processo local, mas em vez de executar o processo usando o código local, o processo é executado em um servidor remoto, né? No caso da segurança da informação, aí ele tem a checagem dele por pelo questão do servidor mestre aqui, tá vendo aqui? O OPC mestre, antes de chegar até os clientes, as informações é checada aqui, depois a informação sai de forma limpa aqui para os clientes desejados, né? Sobre a questão da questão da segurança da informação, a tecnologia de informação cada vez mais difundida, as empresas elas viram que tem necessidade de se adequar às tendências de mercado, e ficaram cada vez mais conectadas no mundo globalizado. Então, dessa forma, ao longo do tempo, fez-se necessário mitigar medidas de controles que pudessem minimizar e proteger as informações das organizações. Então, define-se segurança da informação como um processo de proteger a informação do mau uso, tanto acidental como intencional, por pessoas internas ou externas da organização. Então, falando nesse contexto, né, a segurança ela vai garantir que uma organização se mantenha competitiva e continuamente produzindo seus bens e serviços. Em redes industriais, temos informações trafegando em tempo real continuamente e espera-se que esta funcione assim por longos períodos. Tais informações são de extrema importância para que a empresa possa planejar e ampliar sua visão de negócio. Dessa forma, ela visa apresentar um pequeno exemplo de dados coletados durante o estudo, né? Antes de você vê lá, faz a verificação para ver se os dados eles não saíram, pessoas de fora não conseguiram fazer o acesso aos mesmos. Por exemplo, aqui nessa figura aqui, a gente pode ver aqui um caso de uma rede industrial, né? Uma rede industrial. Esse aqui foi utilizado, foi especificado aqui para a utilização, né, de testes, né? Conforme mostrado nessa figura aqui, ó. Questão de segurança aqui, ela visa um pequeno exemplo de questão de segurança em redes aqui. Antes de chegar aqui, no caso aqui, tem os terminais de escritórios aqui, e tem os dryers, workstations, estações de controle aqui, correto? Isso aqui foi um teste que foi realizado para saber a questões de vazamento de informações, como que faz a questão relativa à segurança da empresa, né? E algumas normas foram utilizadas como fonte de pesquisa, para poder fazer o correto norteamento das técnicas para serem utilizadas, para trazer mais segurança ao ambiente industrial. No caso, a ISO IEC 27000 de 2014 foi amplamente consultada para a obtenção de melhores resultados, sendo que aqui nesse teste aqui dessa figura aqui, o que aconteceu aqui dessa gravura aqui, que é uma rede industrial de perfuração de navios de sonda, ela trata especificamente de técnicas de segurança e política de melhores práticas para as questões de gestão de segurança das informações, né? Que informações hoje em dia relativa ao mercado industrial, se caso você cria um produto ali e você não lançou no mercado, uma empresa aí
uma empresa do mesmo ramo, ela pode pegar sua informação aí e lançar o produto antes. Isso aí vai gerar perdas às vezes irreparáveis, né? O Modbus ele é um protocolo de requisição respostas que utiliza três protocolos de unidade de dados. O Modbus Request, o Modbus Response e o Modbus Response, conforme temos aqui na figura aqui, ó, esse desenho aqui. Então, cada dispositivo ele se comunica através do protocolo Modbus usando um único endereço. Basicamente, um comando é enviado para o endereço Modbus específico, enquanto outros dispositivos conectados recebem a mensagem, mas somente o dispositivo com endereço específico responderá ao comando enviado. Então, por ser um protocolo Request Response, foi possível observar alguns tópicos relevantes para a segurança da informação. Por exemplo, a falta de autenticação. Quando a sessão é iniciada, é necessário somente o uso de um endereço Modbus, válido para que o mestre e o escravo se comuniquem. Dessa forma, pode ser facilmente descoberto na rede. Também a falta de criptografia. Os comandos e endereços são transmitidos texto puro e podem ser facilmente capturados por falta de recursos. Então, durante às vezes você fazer um teste, por exemplo, aí, tipo, coletar dados e conversa com o pessoal especializado, você pode verificar que este protocolo somente é usado para manter comunicação entre dispositivos conhecidos na rede, usando um código de funções específicos. Então, facilmente monitorar através de estabelecimento de diretivas que podem ser feitos baseados em funcionamento aceitável dos dispositivos. Por não haver tempo suficiente para implementar tecnologias softwares adequadas durante os acontecimentos aqui, né? Nós aqui colocamos aqui a questão, enumeramos uma lista de alguns parâmetros que podem ser observados na rede para que se possa controlar os danos e mitigar os controles em casos de ameaças, né? Aqui nessa figura aqui, que é a comunicação Modbus com erro, podemos citar alguns exemplos de mensagens que devem ser observados na rede em caso de ocorrência da exceção do processo de comunicação do Modbus, conforme mostra aqui, né? Bom funcionamento da rede, que tem a inicial com erro, execução de código, gestão de funcional de código. Então, esses erros são gravíssimos, que vai vazar alguma coisa da sua rede interna aí para fora. A lista de mensagens Modbus que devem ser monitorados em cada um dos erros na comunicação foi apresentada aqui, né? Tem o código de função que reinicializava com a comunicação, tráfego excessivo, né? Tinha um tráfego excessivo aqui de um mestre para muitos escravos ao mesmo tempo. Tinha comandos para listar todos os códigos das funções disponíveis e os códigos de função que requisitam informações do servidor do Modbus. Então, sobre a ameaça de vulnerabilidade do Profibus, nós sabemos que o Profibus não possui autenticação inerente a muitas de suas funções, né? E assim permite que um nó infectado na sua rede se torne um nó mestre, que por sua vez terá um controle sobre todos os escravos configurados. Um nó infectado também é capaz de capturar tokens, injetar tokens falsos ou de outra forma interromper as funções do protocolo, causando assim o que conhecemos como DOS, Denial of Service, né? Neste caso, o nó infectado pode alterar o relógio de sincronização dos nós escravos, monitorar consultas ou até mesmo colocar códigos infectados em um nó escravo. Diante desse cenário encontramos uma solução paliativa que envolve uma pequena mudança na rede existente. A solução que podemos utilizar aí é utilizar um protocolo variante de Profibus conhecida como Profinet, Profibus over Ethernet. Esse é o protocolo Ethernet em tempo real, e qualquer outro que está suscetível a qualquer vulnerabilidade de rede internet, né, quando usado sob IP, é também suscetível à vulnerabilidade de um IP.
Assim, de acordo com o estado aqui, com o que foi passando aqui, nós podemos verificar que as redes industriais utilizam uma variedade de protocolos especializados, né, que realizam tarefas específicas e muitas vezes com atenção cuidadosa, sincronização e operação em tempo real. E cada protocolo tem vários graus de segurança e confiabilidades inerentes a essas qualidades devem ser consideradas ao tentar proteger esses protocolos. Mas, no entanto, como os protocolos de rede industrial em geral carecem de autenticação ou criptografia suficientes, em sua maioria não suscetíveis a ataques cibernéticos usando ataques MITM, Man in the Middle, relativamente simples, que podem ser usados para interromper operações normais do protocolo, potencialmente, e alterar ou manipular mensagens do protocolo para roubar informações, cometer fraude ou causar uma falha no próprio processo de controle. Então, é importante a gente entender cada protocolo para isolar cada um em sua própria diretiva, né, de segurança cuidadosamente definida. Esses protocolos podem ser razoavelmente protegidos, assim garantir que a organização não venha sofrer, né, consequências negativas pela quebra de sigilo industrial aí, né, de suas informações. Então por hoje é só, galera. Espero que tenha gostado da nossa teleaula e nos vemos no próximo encontro.